alegremos-nos e regozijemos nele. Pedimos a tua bênção sobre nós, Senhor, que o teu Espírito nos conduza, que o teu Espírito ministre aos nossos corações e que nós possamos entender o teu propósito para a ministração dessa noite, Senhor. Que nós entendamos e que os nossos corações estejam abertos, que a nossa alma esteja receptiva, que o nosso espírito esteja pronto para sermos transformados pela tua palavra. Está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós cremos, ó Deus, que tu és a verdade absoluta, tu és o caminho, a verdade e a vida. E está escrito que ninguém vai ao Pai senão por ti. Por isso nós queremos que nessa noite, Senhor, venha sobre nós o entendimento da paternidade, para que nós nos tornemos a cada dia mais filhos guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos dar início ou continuar no tema da semana passada sobre orfandade espiritual. E eu quero ler João 14, quando nós vimos Jesus falar para os seus discípulos, o versículo 18 de João 14. Vamos ler o 17, o 18 e o 19. Diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós dentro de um pouco tempo. O mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma maneira ou da mesma forma vivereis. Aqui Jesus está dando uma palavra de conforto para os seus discípulos, e ele está dizendo exatamente que não os deixaria sem esperança, não os deixaria sem que os corações deles fossem confortados pela palavra, pela paternidade. Eu não os deixarei órfãos. Ou seja, eu vou para o Pai e o Espírito virá assumir o meu lugar aqui nessa terra, porém com uma função diferente. O Espírito vai habitar em vocês, vai estar com vocês. Isso nos alegra porque nós entendemos a importância dessa comunhão, de nós estarmos sempre dependendo do Espírito Santo sobre nossas vidas. Esse tema é de extrema importância e a sua compreensão faz-se necessária, já que vivemos um tempo de orfandade. Nós encerramos a semana passada falando sobre a questão da orfandade, e esse tema de orfandade, irmãos, é algo que tem mexido ultimamente com nossas vidas. Particularmente, eu tenho me preocupado tanto com isso. Vocês não têm ideia o quanto nós temos lidado com esse assunto aqui. Então, é necessário nós entendermos e buscarmos esse entendimento sobre esse assunto. A princípio, entender-se como orfandade o estado ou a condição de quem é órfão. Ou seja, não tem o pai e a mãe, ou pelo menos não tem um dos genitores. Geralmente nós entendemos e pensamos assim: é órfão de pai, é órfão de mãe. É órfão de pai e mãe, mas na realidade não é bem isso. Há uma falta tremenda de paternidade em nossa sociedade. Isso eu peguei essa pesquisa no Brasil. Estima-se que 30% da população brasileira não possua o nome do pai no documento de identidade. É muito comum ouvir relatos de mães que não recebem apoio dos pais, ou que muitas vezes não fazem ideia de quem seja esse pai. Que, como é dito, que nós falamos e já ouvimos muito isso, eu já ouvi muito isso, é chamado filho do carnaval.
o filho desconhecido, com pai desconhecido. Ou muitas mães que engravidam e não querem que os filhos saibam quem é o pai. E esse, infelizmente, é algo muito triste. Eu diria que existe outro tipo de orfandade muito comum, onde eu vou falar um pouco hoje sobre isso. Onde os pais não foram embora e estão presentes no dia a dia dos filhos, porém esses se encontram ausentes em suas responsabilidades, destruindo a vida dos próprios filhos, gerando sentimento de solidão, de vazio, insegurança, abandono, carência e medo quanto ao que há de vir. Vamos parar um pouquinho nesse ponto. Não há coisa pior do que ser pai presente, porém ausente. Ser pai mantenedor de amor. Pai que dá tudo para os filhos, tudo que os filhos querem, ele é o provedor, ele mantém, mas ele não dá o que é mais importante para os filhos. É a atenção, é o cuidado, é um abraço. Eu atendi um moço aqui, de 40 anos, e ele disse que nunca ouviu uma palavra do pai, eu te amo. Irmãos, isso às vezes, você não tem ideia de como isso dói, a gente ouvir um homem casado, pai, às vezes avô, e ele diz, olha, eu não consigo dizer eu te amo para os meus filhos. Eu não consigo abraçar e beijar meus filhos, porque eu nunca tive isto. Ou ele diz, às vezes eu quero dar, mas eu não tive. Outros, porque não teve, não sabe como fazer e faz tudo errado. A orfandade é um prejuízo terrível para a sociedade. A orfandade é uma terrível arma de destruição dentro da família. O espírito de rejeição é especialista em assumir a paternidade desses filhos que são órfãos. Por favor, em nome de Jesus, comece a refletir sobre o teu comportamento como filho, como pai, como irmão, como mãe, como filha. Reflita o que está acontecendo na sua casa, senta com a tua família, senta com os teus filhos e abra o coração enquanto há tempo. Enquanto há tempo para que haja cura na sua própria casa. Filho gerado, ou seja, esses filhos gerando sentimento de solidão. Imagine uma criança que está no meio dos irmãos, mas se sente só. Um sentimento de vazio, não há coisa pior do que ter esse sentimento de vazio. Insegurança, onde o lar, a família, é o maior local, é o âmbito da nossa segurança, da nossa alegria, da nossa paz, é a família. É o lugar onde nós precisamos ter essa certeza e esse alicerce, essa base, é a família. E muitos filhos estão dentro de casa e se sentindo abandonados, carente e muitas das vezes tendo medo do futuro, tendo medo do que pode acontecer no futuro. Pais são influenciadores. E uma ausência da paternidade ou uma paternidade exercida de forma ruim deixa uma marca indesejável. Não há coisa pior do que uma marca
ou uma ferida por um pai. Pais que às vezes prometem as coisas e não dão para os filhos. Lá em casa eu tenho uma conversa muito aberta com os filhos. A minha filha mais nova, a de 9 anos, ontem, por exemplo, eu cheguei em casa e ela disse: meu pai, eu quero lhe fazer uma proposta. Eu disse: ok, que proposta? Eu vou fazer os meus afazeres, tudo certinho, e o senhor promete me dar $1 por mês. Eu disse: ok, fechado. Quando foi ontem, ela disse: meu pai, hoje já não seria o dia do dólar? Eu disse: espera aí, mas é mensal? Ela disse: não, é toda semana. Ok, pega a carteira, deu $1. Ela: yes, eu vou juntar para no meu aniversário comprar presente. Digo: ok. Mais tarde ela parou e disse: meu pai, o senhor já não quer pensar no meu presente? Imagina, o aniversário dela é em dezembro. Eu disse: minha filha, para com isso, aniversário é só dezembro. Mas o que acontece? Quando eles me pedem alguma coisa, eu digo: olha, eu não prometo para vocês. Se vocês orarem, Deus vai prover. Mas eu não prometo, porque se eu não posso fazer, vocês não vão dizer que eu prometi e não fiz. Eu prefiro não prometer e fazer do que prometer e não fazer. Então, ok. Então, eles já sabem que eu não sou de estar prometendo, faça isso por isso, ou eu vou fazer isso. Eu prefiro fazer sem prometer do que prometer e não fazer. São situações que a gente tem visto. Me faz lembrar de um pai que eu atendi na Estância Paraíso. Esse homem tinha 56 anos. E ele me disse que até aos 4 anos de idade, que ele lembra, 4, 5 anos, chegando aos 6 anos, o seu pai era o seu herói. Ele disse: pastor, meu pai era o meu herói. Eu tinha na vida um herói, e meu herói era o meu pai. Eu olhava para meu pai e via aquele homem que era a minha segurança. Eu amava meu pai, e até esse momento ele era o filho único. Ele disse que um certo dia o pai não veio dormir em casa final de semana. O pai saiu de casa e não voltou, e ele perguntou para a mãe: onde meu pai está? Ela disse: seu pai viajou a trabalho. E ele ficou aquele final de semana numa solidão muito triste, muito grande, uma tristeza muito grande. O pai volta e ok, depois o pai passou uma semana fora. E ele ali daquela solidão perguntando para a mãe: onde está meu pai? E a mãe dizia: seu pai está trabalhando. E o pai voltava, ele recebia o pai com toda alegria, e de repente o pai passou um mês fora de casa. Ele já estava com tanta paixão pelo pai, sem saber onde o pai estava, e perguntando para a mãe, e a mãe sempre dizendo: seu pai está trabalhando, trabalhando. E depois de um mês o pai volta. Só que o pai voltou para sair de vez. O pai voltou e arrumou as coisas e despediu dele e disse: filho, eu estou indo. E ele não sabia o que estava acontecendo, desesperado, perguntou para a mãe o que estava acontecendo. A mãe aí abriu o jogo e disse: meu filho, o seu pai formou uma outra família e seu pai agora vai viver em outro lugar. Aquela criança me falando que entrou em desespero, ele disse que ele chorava de tal maneira, de forma compulsiva. Ele dizia: meu pai, não vá, não vá, não vá. E o pai disse para ele: filho, eu vou, porque eu não tenho mais ambiente aqui nesta casa, não posso mais ficar aqui, mas eu vou lhe fazer uma promessa. Eu vou lhe escrever uma carta todo mês. Eu não prometo voltar para te ver sempre, mas eu vou lhe escrever uma carta todo mês. Irmãos, há 56, isso já tem uns 10 anos que eu atendi, há 60 e tantos anos atrás, nós vivíamos de carta. E
para ter uma comunicação, às vezes, de uma cidadezinha para outra, uma carta levava 8 dias, carta que levava até meses para chegar. A dificuldade de comunicação era muito grande, mas ele, na expectativa de receber uma carta do pai, ele disse: pastor, todas as vezes que o correio vinha entregar carta na região, eu corria e perguntava se tinha carta do meu pai. Ele dizia que não tinha carta. Aquele moço começou a chorar e disse: até hoje eu espero a carta do meu pai. Onde está a carta do meu pai? Imagine um homem naquela época com 56 anos chorando por uma carta que o pai prometera e nunca escrevera. Aquele moço cresceu com dificuldades de relacionamento, estava vivendo dificuldade de ser homem, de ser marido, de ser pai, por causa de uma lacuna feita pelo pai, uma promessa não cumprida, uma destruição no casamento. Os prejuízos que a família sofre, que os filhos sofrem com a falta de pai, com a falta de paternidade, é algo terrível. Satanás, ele é especialista em oprimir pessoas quando tem esse problema e às vezes se torna pessoas agressivas, pessoas introspectivas, pessoas tímidas, pessoas que não têm esperança, que não confiam e muitas das vezes transfere todo esse sentimento para Deus por causa da ferida que o pai havia feito ou fez. Pais são influenciadores, e uma ausência de paternidade ou uma paternidade exercida de forma ruim deixa uma marca inevitável, indesejável, ou deixa uma grande ferida. Os filhos estão em busca de referências onde possam se apoiar. E quando não encontram, passa a ter uma vida de prejuízos e perdas. A orfandade faz com que se perca os modelos, os valores e a própria identidade, onde o vazio deixado já não é suportável. E a saída que muitos encontram é ignorar e fugir de sua própria realidade, correndo um grande risco na ausência de valores morais, se renderem a rebeldias e a delinquências. Quantas vezes nós lidamos com isso? Quantos filhos hoje estão cometendo delinquências, estão vivendo uma vida vazia, jogada no mundo, porque não teve um referencial de pai? Queridos, o grande problema é que essas pessoas, muitas das vezes, vêm para a igreja e elas vêm na expectativa de serem curadas, elas vêm na expectativa de melhorar a sua vida, elas vêm na expectativa de um tempo novo, de uma vida nova, e quando chega na igreja, muitas das vezes se decepciona, porque elas confiam no líder, elas confiam no discipulador, elas confiam, ou elas se apoiam em alguém, ou buscam alguém, porque essas pessoas que não têm paternidade, que têm o espírito de orfandade, elas são extremamente carentes. Elas procuram alguém onde possa se apoiar, onde receba um carinho, um afeto, uma segurança, e isso se torna, muitas das vezes, um espírito opressor, porque aquele que assume esse lugar de pai não tem maturidade para lidar com isso. E gera pessoas extremamente com uma dependência emocional. E a dependência emocional, ou com a codependência emocional, gera um espírito de orfandade tão terrível que muitas das vezes eles
entram em um estado de alma deplorável por causa dessa orfandade. Quantas pessoas nós temos visto decepcionadas? E aí, quando vem uma decepção, elas se rebelam e muitas das vezes se afastam de Deus de forma terrível. Porque não teve o pai, está órfão, vem para a igreja, encontra um abrigo que nos primeiros dias é abraçado, é amado, é cuidado. Depois, isso não se torna algo permanente. E essas pessoas se frustram na vida. E o que tem de pessoas frustradas dentro da igreja, o que tem hoje, se nós fôssemos observar a quantidade de desviados hoje. E essas pessoas estão, assim, literalmente decepcionadas com a igreja e principalmente com Deus. Porque a maioria delas relacionam Deus com o seu Pai. E isso irá refletir diretamente na visão em relação à paternidade de Deus. Pois temos a tendência de transferir para Deus a imagem de pai terreno que temos. E nosso cérebro logo busca características e associações para formar essa definição. Quantas pessoas feridas com Deus, culpa Deus por causa dos seus problemas, por causa das suas falta de sucesso na vida, e Deus não é culpado por isso. Logo, se alguns tiverem ou têm um pai terreno autoritário demais, pode sentir que Deus é bravo, que apenas aparece para punir e seu toque é para castigar e não para amar. Ou se foi ou é um pai ausente, logo pensam que Deus está distante e que não se importa. Ou, se o pai é exigente demais e nunca agrada, e pode ser também um exemplo de pai permissivo demais, onde tudo pode, o que a princípio pode até parecer legal, mas não é. Então, muitas pessoas podem pensar que pode tudo e que Deus permite tudo e que no fim tudo acaba bem. Aqui na América nós estamos tendo um problema muito sério. Pessoas chegam e dizem, não, mas eu estou bem, eu estou pecando, mas eu sou salvo, Deus vai me perdoar. Eu lembro de uma senhora que nós atendemos. No final ela chorava e dizia, eu fui enganada todo o tempo. Porque eu vivia uma vida completamente fora dos propósitos de Deus e da igreja, mas eu fui ensinado que estava tudo bem. Porque eu tinha Jesus como meu Senhor e Salvador, e alguém me disse que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Eu acreditei nisso, mas nunca fui livre, nunca fui liberto. E nunca deixei os maus hábitos do passado. E ela dizia, eu não conhecia Jesus como meu Salvador, e não conhecia Deus como meu Pai. Se nós observarmos e perguntarmos hoje para as pessoas quem é Deus, ela não sabe quem é Deus. Quem é Jesus, não sabe quem é Jesus. Quem é o Espírito Santo, não sabe quem é o Espírito Santo. Porque elas não estão tendo relacionamento. Não estão tendo ensinamento para entenderem realmente o significado do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Muitos têm tratado Deus de maneira desrespeitosa, pois não aprenderam a obedecer e a se submeter por consideração o Pai terreno, falho demais, deixando com que o espírito de rebeldia domine, a fim de mascarar o enorme vazio que ficou na sua alma. Quando nós fomos ou estamos sendo decepcionados ou passamos por uma decepção, é natural nós transferirmos para outras pessoas. É natural transferir uma decepção para a próxima pessoa que vem entrar em nossa vida.
E é por isso que é importante nós entendermos o significado, o tamanho da importância de ser um pai. Meu irmão, minha irmã, se você teve ou está tendo problema com paternidade, há esperança para curar a sua vida. Jesus, quando ele diz, não os deixarei órfãos, eu irei para o Pai, e o Pai enviará o Espírito Santo. Ele está dizendo, o Espírito Santo é capaz de te convencer, de te curar, de te restaurar, porque ele vai estar dentro de você. Mas é importante, em primeiro lugar, nós reconhecermos a necessidade de sermos curados. Em segundo lugar, é importante nós querermos a cura. E para que a cura venha, é importante nós buscarmos essa cura. Porque o que tem de pessoas travadas dentro de si, que elas não abrem o seu coração. Elas não estão prontas, não estão receptíveis ao Espírito para que a cura venha. E elas estão armadas, preparadas. Não, já fui ferida, não quero ser mais ferido. E o que existe de pessoas abusando espiritualmente os seus liderados. Abusando com uma falsa autoridade espiritual. Abusando com uma falsa paternidade. Abusando com a falsa santidade. Em nome de Jesus, que nós sejamos livres desses falsos pais espirituais. Nós temos visto tantos absurdos em nome da fé, em nome da santidade, em nome de uma vida em Deus. Nós temos visto absurdos terríveis, que não me convém citar aqui. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que você tenha o discernimento de buscar a Deus uma verdadeira paternidade. De buscar de Deus um tempo para que a cura entre na sua alma, entre na sua família, entre na sua casa. O que eu quero dizer nessa noite é que você esteja buscando de Deus. Não espere que alguém venha orar por você, impor as mãos sobre você. Se vier, amém, mas busque a sua cura. Clame pela sua cura. Busque a sua restauração. Não espere que as pessoas façam por você. Faça você. E seja um agente de transformação. Seja um agente para curar outras pessoas. Por causa desses entendimentos errôneos a respeito da paternidade de Deus, muitos cristãos não se sentem como filhos ou filhas de Deus. E não compreendem a grandeza do amor de um pai perfeito. A orfandade bloqueia seus corações e não são capazes de reconhecerem este amor em suas vidas. E vivem como escravos das inseguranças, dos medos e da rejeição. Não somos escravos. Tem uma canção que nós cantamos no Brasil, cantamos aqui em inglês e em espanhol. Já não sou escravo do terror, do medo. Eu sou filho de Deus. Oxalá se nós entendêssemos esta palavra, eu sou filho de Deus. Filho sabe exatamente o significado da palavra pai. Filho sabe exatamente o seu papel e o seu relacionamento com o seu pai.
Você já se perguntou o motivo pelo qual o inimigo investe tanto no espírito de orfandade? Porque esse espírito, irmão, ele é especialista em deturpar a verdade. Ele é especialista em assumir um papel que não é dele. E a Bíblia diz que Satanás só veio para matar, roubar e destruir. O espírito de orfandade é um espírito terrível que ele vem como, inicialmente, ele vem como com uma capa de apoio, de amizade. E se você observar, as pessoas que têm esse espírito, geralmente elas procuram alguém ou se associam ou andam ou têm amizade com pessoas que têm esse mesmo espírito. E aí, desculpa a expressão, um fica lambendo a ferida do outro. E gerando contendas, muitas das vezes, discórdia, gerando insatisfação, gerando inimizade, gerando rejeição, gerando afastamento. Mas na autoridade do nome de Jesus, nós profetizamos para você que está me ouvindo, para mim, para a minha casa e para aqueles que vão nos ouvir, que o Senhor entrará com a cura para que a verdadeira paternidade seja estabelecida na sua família, na sua casa, no poder do nome de Jesus. Cremos nisso e oramos por isso, para que Deus traga cura e traga restauração. Aleluia. Posso te responder com certeza? A resposta é que ele conhece a Bíblia. Esse espírito de orfandade conhece a Bíblia. Ele conhece, porque ele vem como se fosse anjo de luz. E não quer que tenhamos a compreensão de que somos filhos de Deus. E que, por Jesus Cristo, o espírito de orfandade é derrotado. Sua ação favorita é fazer com que nos sintamos como órfãos e escravos, sem direito e privilégio e amor. Em Gálatas 4, 6 a 8, podemos ver a realidade de que somos, sim, tratados como filhos. Olha o que diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Interessante como Paulo escreve para a igreja em Gálatas. Eu vou ler outra vez, bem pausadamente, para nós entendermos essa grande realidade. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que não és mais servo, mas filho. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Amém? Declare isso. Eu tenho um pai, eu sou filho de Deus. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis ao que por natureza não são deuses. Olha só essa palavra de Paulo. Olha, se você não conhece o seu papel, se você não conhece a paternidade, você vai servir a outros deuses. Ou seja, vai entrar com espírito de engano para que você fique enganado. E não é isso que Deus quer para nós. Eu quero te perguntar, eu já perguntei aqui a algumas pessoas que nós atendemos, quem é Deus para você? Pergunte agora para você mesmo, quem é Deus para mim? Quem é Deus para mim? Se você conseguir entender quem é Deus para você, é a coisa mais importante
importante da sua vida é você entender quem é Deus para você. Quem é Deus para mim? Qual o meu papel nesta terra? Quem eu sou realmente? Quem é realmente o meu pai? Quem é o meu dono? Nós devemos sempre nos referir a Deus como Pai. Quando Jesus nos ensina a orar, principalmente a primeira palavra, é a primeira frase, a primeira palavra que vem uma frase em seguida, ele diz: Pai nosso que estás nos céus. É importante isso. Até na oração que Jesus nos ensinou, ele fala sobre isso. E orando não useis de vão repetições, mas como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, 7 a 13. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós expressamos lá de dentro, não é uma reza, não é uma ladainha, não é uma coisa repetitiva. Pai, meu Pai. Pai nosso, Pai da minha família, Pai do órfão, Pai da viúva. Tu estás no céu. Santo é o teu nome. Você começa o Pai Nosso expressando esta palavra, Pai. Eu já atendi pessoas que disseram que nunca conseguiram chamar Deus de Pai. Então nunca oraram o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Santo é o teu nome. Veja que você chama-o de Pai e você declara a santidade de Deus. Você declara que Ele é santo. Aí você ora e diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ou seja, quando nós clamamos o reino de Deus, estamos dizendo: Senhor, que tu és o meu rei, tu és o meu dono, tu és o meu Senhor, tu pode dominar sobre a minha vida. Faça a tua vontade aqui na minha vida na terra, como é no céu. Ou seja, você está orando e fazendo uma ligação, você está declarando que você está se submetendo a uma paternidade, a um domínio, a uma autoridade, você está disposto a fazer a vontade desse Pai. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Você está dizendo: Senhor, eu não quero ser ganancioso, eu não quero coisas supérfluas, eu quero ser mantido, porque tu és o meu provedor. Aleluia. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Perdoa as nossas dívidas. Irmãos, quando nós oramos o Pai Nosso com entendimento, ele não se torna uma oração repetitiva, ele se torna um modelo para você expandir o que você crê e o que você declara. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, assim como eu estou disposto a perdoar aqueles que me ofenderam. Automaticamente está dizendo: eu quero perdoar o meu pai que foi omisso, eu quero perdoar o meu pai que foi ausente, eu quero perdoar o meu pai que nunca foi presente, nunca me deu um abraço, eu quero perdoar o meu pai que me ofendeu. Se você
Ora, o Pai Nosso está dizendo: Pai, eu quero a partir de hoje ser livre, eu quero perdoar, eu quero abrir o meu coração para perdoar. E hoje nós estamos diante dessa mesa de ceia, onde nós estamos recebendo de Deus a paternidade. É um momento muito especial para você perdoar quem te ofendeu. É um momento especial para você sair deste lugar de orfandade e entender que há um Pai que rege sobre a sua vida, que há um Pai que te ama, há um Pai que te quer bem, há um Pai que te convidou para ser filho. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aleluia. Jesus disse aos seus discípulos que não os deixaria órfãos, mas que enviaria o Espírito Santo, que estaria conosco e em nós, e ele nos ensinaria todas as coisas, como podemos ver o que nós lemos João 14, 18. Queridos, quando nós entendemos que a nossa vida está em Deus, que a paternidade de Deus é tão presente, é tão real, quando nós entendemos esse relacionamento de pai e filho, você vai aprender a conversar com o Espírito de Deus, é claro. Você vai poder entender o propósito de Deus para a sua vida. Eu oro a Deus nessa noite para que haja sobre você a cura e que a orfandade seja extirpada da sua alma e que o verdadeiro espírito de paternidade assuma o lugar do teu ser na sua vida. Talvez você não tenha tido um pai terreno presente ou amoroso, mas agora, conhecendo a verdade sobre a paternidade de Deus, você pode desfrutar do amor do Pai. Um Pai presente que te entenda, que não te agride, que não te rejeita, que nunca vai embora. Um Pai que te diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis assim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29, 11 a 13. Se você reconhece o espírito de orfandade na sua vida, entenda que isso são crenças e atitudes malignas desenvolvidas durante todo o percurso de sua vida e que se tornaram parte na formação da sua personalidade e caráter. Essa noite é a noite de você reconhecer e buscar a paternidade de Deus. Existe o chamado do Pai, como está escrito em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje o Senhor quer trazer alívio, quer trazer cura, quer trazer um lugar de paz para a sua alma. Hoje o Senhor quer trazer uma mesa para você se alimentar, para você receber o alento e para ser curado, talvez, da opressão e do cansaço. Reconheça a necessidade de mudança, arrependa-se, perdoe aos outros e a si mesmo. Resista e mantenha-se no amor do nosso Pai todos os dias, em oração, comunhão, adoração e vida conforme a palavra. E lembre-se
Ainda que meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 10. Eu separei uns versículos que eu queria ler com você para encerrar. Em João 16, 33, Jesus disse assim: E eu vos preveni sobre esses conhecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé, tende bom ânimo, tenha coragem, eu venci o mundo. No Salmo 23, verso 4, o salmista diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isaías 43, verso 1, mas agora assim diz Yahvé, diz o Senhor, que te criou, ó rocha, ó família rocha, e que te deu forma, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei. Coloquei-te, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. E ainda Isaías 41, 10. Olha o que diz. Eu vou abrir aqui em outra versão. Aleluia. Eu queria profetizar sobre você esse versículo. Eu vou ler do versículo 8. Você, porém, ó rocha, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi. Você, descendente de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra. De seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo. Eu escolhi e não rejeitei. Agora o versículo 10. Pois isso, ou por isso, não temas. Pois eu estou com você. Eu estou contigo. Não tenha medo, não te assombre, pois eu sou o teu Deus. Eu esforçarei e o ajudarei. Aleluia. Eu o segurarei com a minha mão direita e poderosa. Tem outra tradução que diz ainda: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, e te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Isaías 51, 12. Eu mesmo sou aquele que te consola. Quem és tu para que temas? Quem és tu para que temas, seres humanos, pobres e mortais, e os filhos dos homens, que não passa de relva? Isaías 66, 11 ao 13. Pois sereis amamentado e saciado pelo seu seio consolador, porque recebereis fartura de alimento e se deleitarão no colo materno. Reflita depois nesses versículos bíblicos. Hebreus 2,18, considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando
tentado, Ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados para tentação. Eu quero encerrar lendo Mateus 28. Mateus 18, 20 diz assim: porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mateus 28, 20, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado. Assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Eu ouvi um pastor amigo meu, ele disse que ele entrou em uma crise. E ele disse: Senhor, e depois que passar tudo isso, o que será de nós? E o Espírito Santo falou, ele disse: não se preocupe depois de tudo isso, porque vocês estarão comigo na eternidade. Oh, irmãos, há uma eternidade que nos espera. João 14, 3. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Há uma esperança para nós. Há uma esperança para as nossas vidas. Há uma esperança de Deus para os nossos corações. Eu quero orar com você nesta hora. Eu sei que vocês vão ter a ceia agora, que Deus use a vida do pastor Max para ministrar essa ceia para vocês. Mas eu quero orar, feche os seus olhos. Queridos, o mais importante de tomar uma ceia é saber que nós temos um Pai que se relaciona conosco. Feche os seus olhos e pensa como está o seu nível de relacionamento com o Pai. Pensa como você tem vivido nesses últimos dias. Quem é Deus para você? O que significa a palavra Pai para você? Como você viveu até hoje com essa questão da orfandade? Talvez seja hoje o dia de perdoar o seu pai. Talvez seja hoje o dia de perdoar o seu líder. Talvez seja hoje o dia de ser livre desta orfandade. Talvez seja hoje o dia de você romper com esse espírito de orfandade que te oprimiu até agora. Talvez seja hoje o dia de você dar o seu grito de vitória e dizer: Satanás, eu tenho um pai que me ama. Eu tenho um pai que me quer bem. Eu tenho um pai que está próximo de mim. Talvez seja hoje o dia de você levantar o seu espírito e ter comunhão com o seu pai. É necessário tomar uma decisão. Perdoar aqueles que te ofenderam. Aqueles que te ofenderam. Liberar o teu espírito para que você seja uma pessoa livre. Se o teu pai ou tua mãe te abandonou, o Senhor te acolheu. Não permita que o espírito de orfandade tenha domínio e lugar no teu coração, mas que o espírito Abba, Pai, reine sobre a sua vida. Fale com o Pai. Converse com o Pai. Que essa noite seja uma noite de reflexão para você. Não permita que nada venha roubar a paternidade de Deus sobre você. Pai, obrigado por poder chamar-te de Pai. Tu és o meu Pai. Tu és o meu Pai. Oh, Abba, Pai.
Paizinho. Obrigado porque o teu amor nos alcançou. E nós somos envolvidos por este amor, por estes laços de amor. Traga cura, Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos que estão me ouvindo nesta hora. Que eles sejam curados, sarados, livres, para se tornarem filhos legítimos e pais verdadeiros, para se tornarem servos que amam o Senhor e filhos que reconhecem a paternidade do Pai. Sara-os, cura-os, restaura-os. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus possa te conduzir a sair da orfandade e a entrar pela porta do lar da paternidade. Um grande abraço, Deus abençoe.